Imagina você trabalhar noites em claro para sustentar a tua família e na hora que você tenta voltar para casa, você é impedida, porque a ex-mulher e a amante do seu marido estão lá. Então a história de hoje é de uma mulher que ela foi traída e humilhada de diversas formas. E no momento mais delicado, que ela precisava de acolhimento e apoio, que é quando a mulher está grávida, ela é agredida. Então a história de hoje é de uma mulher muito forte. Ela teve que tomar a decisão de abandonar esse casamento, fugir desse relacionamento para que ela salvasse a vida dela e a vida dos filhos também. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá esse apoio para o canal, né? Nós estamos no comecinho, tem muita coisa que precisa melhorar, mas nós precisamos do apoio de vocês. E se você também tem algum relato e quer compartilhar conosco, preencha o formulário que está nos comentários. Nós estaremos muito felizes em atendê-los. Então vamos lá para o relato de hoje. Olá, eu me chamo Paula. E eu nunca imaginei que o lugar que eu chamaria de lar se tornaria um espaço onde eu era proibida de entrar. Era como se eu fosse um fantasma, alguém que só poderia existir quando ele permitia. Tudo começou quando nós abrimos uma distribuidora de bebidas juntas. Os dias eram puxados e as noites ainda mais longas. Eu me dedicava de corpo e alma para fazer aquele negócio dar certo. Mesmo cansada, mesmo sobrecarregada, eu dava o meu melhor. E enquanto eu cuidava dos pedidos, das contas e das entregas, ele ficava super confortável. E aos poucos eu fui percebendo sinais de que algo estava se tornando um pesadelo para minha vida. Aos finais de semana, eu precisava estar na distribuidora desde a madrugada. Era quando o movimento sempre é maior, né? Principalmente aos finais de semana. E quando o sol nascia, tudo que eu queria era ir para casa para descansar, tomar um banho e me deitar um pouco. Mas nem isso eu era permitida fazer. A mãe dele morava na mesma casa que a gente e era lá que ele recebia a sua ex-mulher e a atual amante. Sim, lá era a ex-esposa dele. E o pior de tudo, né? Todas sabiam. Ele não escondia e apenas dizia: você vai para casa depois que ela sair. Eu ouvia aquilo e eu me calava. Sabia que se respondesse, a briga viria. E as brigas com ele nunca eram só com as palavras. A minha cunhada, que também morava ali, foi a primeira a me abrir os olhos. Certa dia ela me disse: você sabia que eles têm algo? Que eles ainda se veem? E ela me perguntou isso com um tom de desconfiança, tipo: "Você não sabe mesmo sobre isso?" E eu neguei, porque fiquei com vergonha de dizer que sabia. A gente nunca quer acreditar no que já dói, e só de pensar novamente me dói de novo. Mas ela foi muito direta comigo: "Acorda, eles se relacionam e fazem isso mesmo com você ainda sendo esposa." E mesmo sabendo daquela situação, era como se o chão sumisse debaixo de mim. Mas mesmo assim, eu continuei fingindo que estava tudo bem, porque naquela altura eu já estava emocionalmente dominada. Eu vivia um relacionamento que eu considero abusivo, sim, e eu não tinha forças para encarar isso de frente. O que mais me doía era ver que, para ele, eu não passava de alguém que era útil. Eu pagava as contas de casa, colocava dinheiro, dava uma vida confortável para ele e para a família dele, então eu era uma mulher útil, né, enquanto eu estava servindo financeiramente. E eu trabalhava ali para sustentar tudo, mantinha as contas em dia, e eu fazia todo o trabalho da distribuidora. E se aproveitava do conforto que eu podia dar para ele. Até a gasolina do carro, quem pagava era eu. E quando eu pedia um mínimo, ele se negava. Certa vez eu pedi para que ele me buscasse na igreja, né, o dia era de chuva, mas ele olhou para mim e disse: "Se você vai com suas próprias pernas, volte com as suas próprias pernas", né. E eu fui e eu voltei com o meu corpo todo encharcado. Nessa época eu estava grávida de 2 meses
E eu não podia fazer muito esforço, muito menos pegar aquele temporal que eu peguei. E aí, quando eu vim andando naquela chuva, vim ponderando e eu disse que aquilo ali que eu estava vivendo não era amor, era puro desprezo. E quando eu cheguei em casa, quando eu falei novamente de por que que ele não me buscou, ele simplesmente olhou para mim com frieza e disse a mesma coisa: "Você foi com suas pernas, que você voltasse com suas próprias pernas". E nesse momento eu explodi. Eu gritei, fui para cima dele e falei: "Você usa meu carro, eu coloco gasolina no carro e você podia fazer pelo menos o favor de me buscar e você não fez isso". E foi uma discussão bem acalorada e a situação saiu do controle. Foi quando ele me arrastou para o quarto, trancou a porta e me empurrou na cama. Ele começou a me agredir e eram chutes, muitos chutes em todas as partes do meu corpo, nas pernas e principalmente na barriga. Era como se ele quisesse apagar minha existência com os próprios pés. A mãe dele e as irmãs tentando abrir a porta porque sabiam do que ele era capaz de fazer, pediam, imploravam para que ele abrisse e ele só gritava. Quem tentasse me ajudar iria apanhar do mesmo jeito. E elas se calaram. A dor física não se comparava ao desespero que veio logo depois. Eu sentia que tinha algo errado. Foi quando o sangue começou a escorrer e a dor a aumentar. E eu fiquei em estado de desespero. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava perdendo o meu bebê. E ele vendo o sangue, vendo a minha dor, ele se apavorou quando ele percebeu a gravidade. É como se ele saísse de um transe. E quando ele me colocou no carro e me levou para o hospital. E ele foi me implorando até a chegada do hospital que eu não falasse nada para ninguém, que eu inventasse uma desculpa de que eu tinha caído. Eu só conseguia chorar, eu não conseguia dizer nada. Os médicos perguntavam o que tinha ocorrido e eu calada, não conseguia falar. Eu só sentia que a vida do meu filho estava indo embora. Na emergência, o aborto foi confirmado. Eu fiquei internada por dias e mesmo ali destruída, eu tentava entender como é que eu tinha chegado até naquele ponto. Como é que eu pude me permitir que tantas coisas ruins me acontecessem naquele relacionamento? Como eu havia me perdido de mim mesma. Tudo parecia um enorme pesadelo. Mas eu ainda não sabia que ao voltar para casa, o inferno estaria apenas começando. Imagina, se ela grávida, né, estava grávida no início da gravidez, 2 meses, sustentava a casa, dava todo fazia todo o sustento e dava uma vida confortável para ele. Ele já fazia esse tipo de situações com ela. Imagine ela não estando mais grávida, né, imagina se ela não fosse uma pessoa útil, né, uma pessoa ali que provedora. Seria bem pior essa situação, gente. Então, após a minha internação, eu voltei para casa com um corpo fraco e minha alma dilacerada. Por uma semana, ele fingiu ser alguém que nunca havia sido antes. Começou a ser um homem atencioso, cuidadoso e até gentil. Aquele comportamento para mim era inédito, mas eu sabia que era falso. Eu sabia. Era apenas culpa que ele estava sentindo. Culpa que o corroía, mas que não o fazia mudar. Quando ele percebeu que eu estava melhorando fisicamente, o ciclo recomeçou. As agressões verbais, elas voltaram, as críticas cada vez piores, muitas ironias e muitas humilhações. Ele dizia que eu exagerava, que tudo que eu falava era apenas drama. Dizia que se eu tivesse ficado calada em relação à perda do bebê, nada daquilo teria acontecido. Então ele jogava sobre mim a culpa por ter perdido o nosso bebê. E foi nesse período que minha cunhada se aproximou ainda mais de mim. Ela me entendia, não só por empatia, mas porque ela também era uma vítima. Nós vivíamos em um ciclo de silêncio, cada uma tentando sobreviver ao próprio inferno. Um dia, sentadas na cozinha, ela me disse: se a gente continuar aqui, você sabe o que vai acontecer. Nós vamos
ou de dor ou de verdade. Suas palavras ecoaram na minha mente por dias. Eu me via presa, mas eu comecei a enxergar uma possibilidade de saída. Só precisava de coragem e de um plano que desse certo. Nos meses seguintes, ele voltou com os mesmos hábitos de sempre. Passava dias fora, deixava o trabalho das minhas costas, gastava todo o dinheiro que nós tínhamos com festas. E a ex dele, ela continuava frequentando a casa onde nós morávamos com a minha sogra. Aquela mesma mulher andava pelos cômodos como se ela fosse a dona do lugar. E eu era a esposa no papel, mas quem tinha o respeito era ela. O mais cruel era que sempre que ela ia embora, ele fingia que nada acontecia, né? Quando a ex dele e a amante estavam ali em casa e ela estava presente, ele tratava ela mal, ele menosprezava ela, para que a ex não sentisse ciúmes, né. E quando a ex ia embora, ele voltava para ela como se nada tivesse acontecido, fazia um carinho aqui, outro ali, para que ela não chegasse ao ponto de um dia ela querer sair daquele relacionamento, porque se ela saísse, ia perder todo o a pessoa responsável por todo o sustento, né, toda a parte financeira da família ali. Então, ele sempre fazia um carinho aqui, outro ali, para que ela permanecesse, né. Então, ele me abraçava, ele me beijava, me tratava como se eu fosse a pe uma pessoa mais amorosa. Depois ele dizia que eu era louca por desconfiar de algo, né, em relação à traição. Agora eu sei o nome de tudo que ele fazia, né, era narcisismo. Mas naquela época eu só sentia que estava enlouquecendo. Certa vez ele chegou com um buquê de flores. Era raro, ele nunca tinha me dado flores. Eu achei que aquilo ali era uma tentativa dele de redenção, de fazer com que o relacionamento desse certo. Mas quando eu abri o cartão, eu percebi que o endereço estava errado e o nome da pessoa também. Não era para mim, era para ela. E ele tinha apenas se confundido. Eu fiquei em choque, mas ainda assim eu me calei. O medo me impedia de confrontá-lo. E dentro de mim, uma parte ainda acreditava que se eu fosse boa o bastante, ele mudaria. A gente acredita em muita coisa quando está emocionalmente dependente, não é? E era exatamente assim que ele queria que eu estivesse, vulnerável, quebrada e submissa. Mas havia algo dentro de mim que estava mudando aos poucos. Eu percebi que eu já não chorava mais como antes. Eu estava ficando uma mulher fria. E foi quando eu comecei a guardar dinheiro escondido. Centavo por centavo era muito importante. Eu pedi um empréstimo no banco, mentindo que era para a extensão da distribuidora, né? Como eu tinha bons credores e já era cliente do banco há muito tempo, eu tinha, né, uma margem bem alta. E E ele acreditou, né, acreditou que o empréstimo que eu fosse fazer era para uma ampliação da distribuidora. E eu compartilhei meu plano apenas com a minha cunhada. Em nenhum momento eu cheguei a desconfiar dela, eu confiava nela cegamente, eu me apeguei a ela como a uma única esperança. E eu sabia que se ele descobrisse, ele poderia impedir, então eu precisava dela para me ajudar. E ela me prometeu que me ajudaria, e aquilo ali me deu forças. E a ideia era muito simples, né, eu ia esperar um final de semana que ele estivesse fora e sumir com tudo que eu pudesse carregar. Antes disso eu precisei resistir a mais alguns episódios de humilhação. Uma noite eu voltei do trabalho com febre e eu mal conseguia ficar de pé. Eu havia pegado chuva praticamente o dia inteiro, era época de carnaval, como tinha os bloquinhos, ele pediu, né, contratou um umas caixas de isopor bem grandes para colocar bebida dentro e ficar ali na rua enquanto tinha os bloquinhos, mas nesse dia choveu muito. E quando eu voltei para casa, depois desse dia exaustivo de trabalho, ele estava em casa. Eu me deparei com ele em casa assistindo TV, né. Eu pedi ajuda para ele, apenas para que ele me ajudasse a tirar minha roupa, para que eu pudesse tomar um banho quente. Ele olhou para mim e apenas respondeu:
Você trabalha tanto, dá conta de tantas coisas, deveria aguentar isso também. Eu só consegui tirar minha roupa e eu deitei ele mesmo na cama, encolhida. Eu não consegui nem me cobrir. A dor física passa, mas o emocional grita por dentro. E naquele momento, entre as lágrimas silenciosas, eu me decidi mais ainda. Da próxima vez que eu saísse daquela casa, eu não voltaria nunca mais. Então chegou o grande dia da fuga, né? Era um sábado como outro qualquer, a distribuidora estava cheia. E ele saiu à tarde dizendo que ia resolver um problema com um fornecedor. Eu sabia que era mentira. Era a oportunidade perfeita. Eu liguei para minha cunhada e combinei o horário. Ela ficou de vigia na esquina da casa e em menos de 30 minutos eu juntei roupas, documentos e um pouco de comida e tudo que eu havia conseguido guardar. E eu fui embora, sem olhar para trás. Eu peguei um ônibus para uma cidade que ficava a 200 quilômetros de distância de lá. E o meu coração muito apertado, mas eu tinha uma esperança de que as coisas iriam mudar. E fazia muito tempo que eu não tinha esperança em algo. Na nova cidade, eu comprei apenas o básico para conseguir, né, me estabelecer ali. Um amigo antigo me cedeu um quarto pequeno na sua casa, e aquilo ali eu fiquei ali por alguns dias. Eu usei parte do dinheiro do empréstimo que eu fiz e aluguei um cômodo, comprei apenas o essencial. Eu não tinha muita coisa, mas pela primeira vez em anos eu tinha uma coisa: paz. Nenhuma gritaria, nenhuma amante dividindo a minha casa, nenhuma porta batendo, apenas silêncio. E o silêncio para quem vive em guerra é um presente. Mas a tranquilidade não durou muito. Em menos de uma semana, ele já havia descoberto onde eu estava e começou a me ligar, mandar mensagens, aparecer em lugares. Primeiro dizia que me amava, depois ameaçava tirar tudo de mim. As mensagens se alternavam entre pedido de desculpas e ameaças veladas. Ele sabia como me manipular, sabia exatamente o que dizer para me deixar vulnerável. Eu bloqueava e ele arrumava outro número. Eu cheguei a mudar de número 3 vezes, mas ele sempre me encontrava e eu acabava cedendo àquela pressão. Numa das vezes, ele apareceu na porta do meu trabalho e ele fez um escândalo. Disse que eu era ingrata, que eu tinha destruído a nossa família. Ele me humilhou na frente dos colegas. Eu fui demitida na mesma semana e ali me abalou profundamente. Eu comecei a me perguntar se realmente estava fazendo a coisa certa. Eu havia perdido um bebê, a minha casa, a minha renda e ele continuava me perseguindo e eu não entendia o porquê. Na verdade, sim, né? Ele queria de volta a pessoa que trabalhava, a pessoa que gerava o sustento. Era isso que ele queria de volta, ele não queria a esposa, né, a parte afetiva de volta, não, ele queria somente a provedora dele. Ele sabia que a partir daquele momento, como ela fora de casa, ele tinha que dar um jeito, né, de trazer sustento de alguma forma, até mesmo para ele. Mas mesmo em meio à dúvida, havia algo que eu tinha certeza, eu nunca mais voltaria a viver para o que eu vivi. Alguns meses se passaram. Eu consegui outro emprego, passei a viver de forma mais discreta possível. Eu evitava as redes sociais, evitava até laços com outras pessoas, né, ela fala assim de ter amigos, de confiar, né, confiar assim, em confidências, tudo, tudo, né, ela viveu praticamente em isolamento. Porque ela não queria ser encontrada novamente. Então ela teve que fugir, sem contar nada para ninguém, e foi viver um completo vazio, né, só ela e ela mesma. Né, e porque eu não queria ser encontrada novamente. Não por ele, mas a cada mensagem ignorada, a cada ligação recusada, eu me sentia mais forte. Ele continuou a perseguir ela, mas através só de telefone, ele já não encontrou ela mais presencialmente aqui. Eu fui atrás de tratamento para mim, porque eu sabia que eu ainda era dependente emocional dele, e eu fui procurar ajuda de terapia. E eu descobri pela minha psicóloga que o que eu estava vivendo era uma violência psicológica, patrimonial e moral.
Era como se alguém finalmente tivesse colocado as palavras de tudo aquilo que eu sentia, mas eu não sabia como explicar. A minha cunhada também conseguiu sair de lá. Pouco tempo depois, ela se mudou com os filhos para uma cidade vizinha. Nós mantivemos contato e seguimos nos apoiando. Nós não sabemos aqui se quando ela fugiu da primeira vez, se foi a cunhada que falou, né, mas acredito que não, senão elas não tinham esse vínculo, né, não tinham continuado com esse vínculo. Então elas viraram uma rede de apoio uma para outra. E por muitas vezes nós choramos juntas e relembramos tudo que nós vivemos nas mãos dele. E cada conta que eu pagava, cada um mês sem crise, cada sorriso que eu dava espontaneamente, eu comemorava, porque eu não tinha aquilo. Então, coisas que pareciam pequenas, mas que para nós representavam muita liberdade. Ele não agredia somente ela, tá, gente? Para que fique bem claro aqui. Ele agredia a mãe e as irmãs também. Então, como ele usava entorpecente também, né, era usuário e bebia muito. Quando a mãe tentava intervir em alguma coisa, ele agredia a mãe também, infelizmente, tá. Então, as 4 viveram um completo inferno na mão desse homem aqui. E mesmo longe ele não parava, ele passou a espalhar mentiras, distorcer fatos, manipular quem ele podia. Disse à família que eu havia fugido com outro homem, que eu abandonei o lar e que eu era desequilibrada. Ele tenta me pintar como vilã da história. E o pior, ele usava a nossa antiga distribuidora como desculpa para me acusar de roubo, alegando que eu havia levado mais do que me pertencia. Foi preciso muita calma para que eu não voltasse lá, porque se havia uma coisa que ele queria era me desequilibrar, me fazer voltar lá só para explicar que não tinha sido nada como ele estava falando, mas era isso que ele queria. Ele me queria me pegar de novo, né? E uma das acusação mais cruéis que ele fez foi de quando eu estava grávida, que eu é que havia causado o aborto. Disse que eu que fui imprudente, que eu inventei a agressão e que eu sempre fui emocionalmente instável. E aquilo ali me devastava, porque no fundo ele sabia a verdade, ele sabia do sangue, da dor, da cena do hospital, de tudo. Aquilo ali jamais vai sair da minha memória. Mas para ele, assumir era perder o controle. E ele precisava manter as rédeas, nem que fosse por mentiras. Quando eu soube que ele dizia aquelas coisas, eu me senti suja. Porque como é que eu pude conviver com aquele homem durante tantos anos? E aquilo ali me dava nojo, me sentia suja e eu não sabia como me limpar daquilo. Eu queria gritar para o mundo, mas eu só respirava fundo e ficava em silêncio, né. Porque por mais que ele inventasse aquele tipo de mentira sobre mim, as acusações, as mais cruéis possíveis, eu sabia quem eu era, e eu sabia quem ele era também. A mãe dele, que um dia me acolheu, se permaneceu calada. Nunca me defendeu, mas também nunca me acusou. Ela era cúmplice do silêncio. Não, na verdade ela era cúmplice dele, né, porque tem aquele velho ditado que quem cala consente, né. Então se ela, mediante a todo o teu sofrimento, ela te acolhia, porque ela também era beneficiada com o teu dinheiro, né, vamos ser bem claras aqui. E ela ficou do lado dele, porque se ela era também uma vítima dele, e ela não podia fazer o que você fez, né, no caso fugir. É mãe dele, né, é mãe. Então, ela de alguma forma era dependente financeiramente dele também. Então ela era cúmplice sim dele. Ela não ficou em cima do muro não, né, nem a favor dele nem contra não, ela ficou completamente a favor dele e contra você, tá. Porque olha só o que ela fala aqui, ela sabia do relacionamento dele com a ex. Ela sabia das agressões, né, e sabia da noite em que eu voltei do hospital em pedaço, ela sabia todos os fatos, mas ela preferiu ficar do lado do filho dela, é simples. Isso aqui é algo que tem que ser aceito, né. Mas escolheu olhar para o outro lado, renegar aquilo e ficar neutra na situação. Não ficou.
E isso me doía quase tanto quanto todos os tapas que eu levei dele, porque por um tempo eu achei que ela fosse a minha aliada. Na verdade, ela só era os olhos, né, a espiã para dizer tudo que você fazia, todos os seus passos e passar para ele. É simples assim. Mas uma ilusão que o tempo tratou de quebrar. Com o tempo ele foi ficando cada vez mais agressivo nas palavras. Um dia ele ligou e aqui ela relata, né, das filhas, eles tiveram 2 filhas. E a e o terceiro foi que infelizmente ela perdeu, né. E ele ligou, né, e quem atendeu foi a filha dela mais velha, e a filha ainda tinha contato com a parte da família dele, né, porque era pai. Foi quando ele começou a falar mal de mim. Me chamou de fracassada, de doente, de mamãe. Disse que a minha filha mais nova não passava de um obstáculo criado por mim para prendê-lo. Ela ouviu aquilo e chorou. E eu chorei junto com ela, porque o veneno dele não atingia só a mim, atingia as crianças, e isso para mim era imperdoável. Foi depois desse episódio que eu entrei com medidas legais. Eu o mais engraçado, voltando nesse parágrafo aqui, em relação às filhas, ela não menciona muita coisa sobre elas, né, mas a gente sabe que as crianças, elas presenciaram tudo. O mesmo narcisismo que ele usava com ela, ele tentou usar com as meninas também, mas pelo que eu entendi aqui, não havia agressão em relação às crianças, de meninas, somente com ela e com a mãe e as irmãs, com as crianças não. Mas quando ele se distanciou, né, ela fugiu, ele tentou ainda culpar as meninas, né, culpar elas de alguma forma também aqui, tá, sendo também abusivo como pai, né. Foi depois desse episódio que eu entrei com medidas legais, procurei apoio jurídico, denunciei o assédio, formalizei o pedido de, né, com medida protetiva, e pela primeira vez eu me senti protegida, ainda que ele continuasse tentando me atingir. Agora havia documentos, registros e provas. E ela falou depois pra gente que todas as vezes que ele agredia ela, ela tirava foto e jogava pro Drive, né, ou na nuvem onde não consegue mais ser apagada, ela enviava, criava outras contas de Gmail e enviava, porque pra que ela sempre tivesse provas de mostrar que ele das agressões dele. E ainda bem que ela fez isso, né, ela foi bem inteligente nessa parte. Ele não poderia de nenhuma forma alegar inocência mediante tantas provas contra ele. E a justiça começou aos poucos a agir e a me ouvir. Hoje já se passaram muitos anos. Meu nome ainda aparece em audiências, em processos judiciais, em conversas atravessadas. Ele ainda tenta, de tempos em tempos, alguma forma de contato, mas agora sou eu quem decido o que entra ou não na minha vida. Eu não tenho mais receio de abrir a porta, de atender telefone, de caminhar na rua, construir uma vida com meus próprios passos, mesmo com os pés feridos pelo caminho. E cada dia de paz valeu e a cada dia de paz valeu por todas as cicatrizes que ele me causou. A distribuidora ficou no passado. Eu nunca mais voltei para aquela cidade. Eu nunca mais quis saber dele. Ainda luto na justiça por alguns direitos, mas já não me dói como antes. Hoje eu luto por justiça, não por vingança. E essa diferença é o que me permite dormir em paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu dormi sem medo, sem precisar esperar a amante ir embora para poder entrar na minha própria casa. Que agora a casa é minha, a vida é minha, e ninguém mais tem o direito de tirar isso de mim. Eu terminei de pagar o empréstimo que usei para fugir, e com isso foi simbolicamente o encerramento de um ciclo. Ela fez um empréstimo para fugir daquele relacionamento, e quando ela terminou, é como se ela tivesse colocado um basta, né. Hoje eu trabalho com mulheres de situação de vulnerabilidade, eu uso a minha história para ajudar outras mulheres a saírem do silêncio, porque o silêncio pode ser mais violento do que qualquer grito, e porque ela fala aqui que ninguém deve ser espectadora do seu próprio sofrimento. Eu não me casei de novo, não porque eu perdi a fé no amor,
mas porque agora eu sei que o amor começa primeiramente em mim. E antes de entregar o meu coração a alguém novamente, eu preciso garantir que ele esteja seguro comigo. Eu estou em paz. Ainda tenho dias difíceis, ainda tenho lembranças que me acordam no meio da noite, mas hoje eu sei que eu sobrevivi. E isso, por si mesmo, já é uma grande vitória. E aqui ela deixa uma reflexão para todas as mulheres que estão passando pelas mesmas coisas que ela passou. Quando você perceber que a sua dor está sendo usada como ferramenta de controle, fuja. Quando a sua voz é calada, lute para gritar de novo. E quando alguém te disser que você não vale nada, lembre-se que você já sobreviveu a tudo isso que você está passando e ainda está de pé. O amor nunca machuca, nunca te impede de ser. Se te apaga, te humilha ou te isola, não é amor. Você merece liberdade, você merece respeito, você merece paz, sempre. Então, queridos, esse é o relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham absorvido os gatilhos que esse relato ele traz para que tanto eu quanto vocês não caiamos em futuras armadilhas. Se você tem um relato e quer compartilhar conosco, compartilhe, não tenha medo de usar a sua voz. Saiba que esse relato pode sim salvar a vida de alguém. Comenta, compartilha esse relato com todas as pessoas que você achar que merece, ok? Então, bye bye e até o próximo relato.